Bom dia! Glória a Deus! Gente, eu tô com um louvor na cabeça que eu vou falar um negócio pra vocês. Nada tá tirando esse louvor. Tem sido ele as minhas orações. Glória a Deus. Ei, o computador desligou. Ia pôr aqui pra nós ouvir, mas o computador desligou. Glória a Deus. E aí, vocês? Bom dia! Bom dia! Como estamos? Como estamos? Como estamos? Deixa eu arrumar aqui meu relógio. Pronto. Glória a Deus. E aí, gente? Bom dia. Quero convidar vocês. Vamos orar. Vamos bendizer ao nosso Senhor, que é digno de honra, é digno de glória. Vamos orar? Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Quero nesta hora declarar a tua bondade, declarar a tua misericórdia, declarar que não há outro sem o Senhor. Não há outro como o Senhor. Oh, Paizinho. Oh, meu Jesus. Tu és magnífico, Senhor. Tu és santo, tu és majestoso, tu és incrível. Louvamos o teu santo nome, Pai, reconhecendo o Senhor como nosso Pai. Reconheço a Jesus Cristo como teu filho esse que veio e se entregou por nós, morreu, ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Eu reconheço que sem o teu Espírito Santo os nossos olhos não seriam abertos. Nós não conseguiríamos ter a consciência do nosso pecado e a consciência da necessidade de um Salvador. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor que nos resgatou daquele lugar de escuridão, daquele reino de escuridão, daquele reino de trevas, e nos transportou para esse reino de luz, para o reino de Deus. Mesmo não merecendo, o Senhor nos amou. Mesmo não merecendo, o Senhor cuida de nós como um bom Pai que o Senhor é. Obrigada, Jesus. Obrigada. Espírito Santo, traz de volta, traz novamente para quem ainda não tem, traz essa sensibilidade de sentir o Senhor, de estarmos sensíveis ao Senhor, que a nossa alma venha desejar desesperadamente pelo Senhor, pela manifestação do teu Espírito. Em nome de Jesus, nós não podemos mais viver como estamos vivendo. Comece em mim algo novo. Comece em mim, Senhor, faz em mim todas as coisas novas. Em nome do Senhor Jesus.
Como diz aquele hino, me refaz, me refaz, me refaz. Me refaz. Eu escolho o Senhor, Pai. Eu escolho o Senhor. Alinha o nosso coração ao Teu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ajude a morrermos para este mundo, para este coração que é enganoso e terrivelmente corrupto. Essa sou eu. Oh, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Aleluias. Glória, glória. Quero te convidar, já abri aí a sua Bíblia, a ler comigo. Aleluias. Glória, glória a Deus. Gente, há dias eu venho falando aqui com vocês sobre isso e porque é algo que Ele vem cobrando de mim, porque é algo que Ele vem desejando de mim, sabe? Que é essa volta, sabe assim, ao primeiro amor, mesmo diante de uma maturidade que hoje eu tenho, né? De 14 anos atrás, tenho uma maturidade, tenho experiências, tenho muitas coisas que eu não tinha lá no início. Mas às vezes a gente se perde daquilo que é mais importante. E o mais importante não é as experiências que eu tive com o Senhor, sabe? Assim mesmo, com Ele. Porque uma lembrança de um momento, ela não substitui um relacionamento agora. Uma lembrança de momentos que eu tive lá atrás não substitui um relacionamento agora. Ainda que seja com o Senhor, ainda que seja, ela não pode substituir um relacionamento agora. Eu não sei se você tá nesse momento, sabe? Aonde se você fechar os olhos, você pode se lembrar de vários momentos bons que você teve com o Senhor, com a igreja, com o Espírito Santo. Você pode se lembrar de vários momentos que você orou e Ele estava ali. De vários momentos que você clamou e você tinha certeza de que Ele estava ali. Mas se eu te perguntar hoje, e hoje, como é que está a sua vida hoje? Hoje, você primeiro, né, consegue parar os afazeres, consegue parar toda a rotina no seu dia para ouvir Ele. Você consegue hoje ter esse relacionamento? Mais uma vez, boas lembranças, boas experiências do passado não substitui um relacionamento com Ele hoje. Não substitui. Eu sempre desejei muito no meu coração isso. Ter experiências reais com o Senhor. Eu sempre precisei disso. Eu sempre busquei isso no Senhor. De querer, de viver essa experiência com o Senhor. E eu tenho diversas experiências com Ele. Ele foi tão bondoso comigo. Ele se revelou de várias formas para mim. De várias. Mas nada disso seria suficiente se hoje eu não estivesse sensível ao Espírito Santo. Se hoje eu não pudesse ter esse relacionamento com Ele hoje. Não adianta você ser alguém cheia de memórias boas, de lembranças, se hoje
essa chama se apagou, se hoje esse fogo não tem mais, se essa relação não é mais boa como era, não adianta. Não adianta. E por isso, eu quero te convidar, porque o devocional, ele não é só uma leitura bíblica. É esse relacionamento, é essa entrega, é receber, essa troca com o Senhor. E eu queria muito te encorajar, ao terminarmos aqui essa live onde nós estamos lendo a Bíblia, que você separe esse tempo hoje e que você faça dessa, sabe, a sua oração, o seu pedido, que você entenda aí o quanto é importante você ter hoje esse relacionamento com Ele. E peça, Senhor, refaz tudo na minha vida, refaz, começa de novo, se necessário for, alinha o meu querer, alinha a minha vida à do Senhor, faz em mim tudo novo de novo, faz em mim tudo novo de novo. Porque isso é extremamente importante para as nossas vidas. É você estar sensível, não há. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você pode conhecer ela, de conseguir descrever capítulo, versículo, de você conseguir descrever com o contexto histórico, de você relatar, sabe, de todo o contexto. De nada adianta se o seu relacionamento com o Espírito Santo já não está mais tão vivo como estava antes. É importante a leitura, é importante crescermos na graça, no conhecimento, é necessário, mas nada substitui o relacionamento hoje com o Espírito Santo. Eu acordei com o Espírito Santo me direcionando a falar isso, e por isso eu estou repetindo isso daqui várias vezes para você. Uma boa lembrança com o Espírito Santo, boas memórias de momentos que você teve com o Espírito Santo lá atrás, não substitui um relacionamento com Ele hoje. Ninguém vive de lembranças com o Espírito Santo. A Bíblia nos diz para deixarmos para trás o que lá ficou. E isso vale também dos bons momentos que tivemos. É necessário você deixar para trás, inclusive, os bons momentos com Deus que você teve. Para quê? Para que você não viva só de forma saudosa. Nossa, como eu orava antes. Nossa, eu era feliz lá atrás. Nossa, como eu era íntima do Espírito Santo lá atrás. Não. Esses bons momentos você também precisa deixar. Para que você entenda isso hoje. Eu preciso hoje dele. Eu conheço muitos cristãos que estão mornos na fé e estão começando ali a se esfriar. Eu até vi na caixinha de perguntas que tem uma moça que colocou isso. O que fazer? Quando eu estou esfriando na fé, que eu não consigo mais nem fechar os olhos para a oração. Provavelmente é isso. Nós vamos nos firmando e achando que o que temos já é suficiente. As lembranças que eu tenho, as experiências que eu tive, são suficientes. E não são. Foram suficientes para te trazer até aqui. O que você viveu foi suficiente para te trazer até aqui. Mas para aquilo que você ainda quer viver, para aquilo que o Senhor ainda quer viver, o que você viveu não é suficiente.
Você precisa do novo. Do novo. O novo. O novo de novo. Vamos. Ai. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom e deseja se fazer conhecido de todas nós. Gente, por favor, bom dia, bom dia. Não vivam, não terceirizem esse relacionamento. Eu sei que você pode participar todos os dias desse momento aqui, mas aqui tá falando muito mais do meu relacionamento. Mas eu queria te convidar a fazer disso daqui o seu também. Que você não se prenda a isso daqui. Que você tenha esses seus momentos. É necessário que você, ao ler, você também consiga descrever, você consiga manifestar a presença de Deus. Viu? Vamos ler? Lucas 22. Alguém comenta para mim, por favor? Lucas 22. Glória, glória a Deus. Aleluia. Lucas 22. A conspiração. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa. E o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Nós devemos olhar para a Bíblia e não só nos ver no lugar de vítima, tá? Nós precisamos, ao ler a Bíblia, nós precisamos também nos colocar essa sensibilidade do Espírito Santo para, por exemplo, nessa história aqui, nós perguntarmos ao Espírito Santo: Senhor, me revela também aonde eu estou sendo Judas e não estou talvez nem percebendo. Aonde é que eu estou negando ele? Aonde é que eu estou trocando ele? Porque foi isso que Judas fez. Judas não negou ser ele o Filho de Deus. Judas não negou a sua fé em Jesus. Judas acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ele só trocou ele. Trocou ele por 30 moedas de prata. Talvez você pode achar nesse mesmo sentido: não, mas eu creio que ele é o Filho de Deus. Mas só crer não é suficiente. Nós precisamos confessar ele todos os dias da nossa vida. Então, mediante a isso que nós estamos lendo, que o Espírito Santo nos convença em quais mesas estamos sentando e negando ele. Quais as oportunidades estamos tendo para confessar Cristo, para falar de Cristo na nossa simplicidade. Você não precisa ter feito uma faculdade de psicologia, uma faculdade de teologia. Você não precisa ter feito um curso de teologia. Você não precisa, ser bacharel nisso aqui, saber versículos de cor, saber escrever capítulos, contextos históricos. Não. Você precisa de um relacionamento. E você precisa ter ousadia para descrever esse relacionamento com outras pessoas. É você sentar em mesas e você estar sensível ao Espírito Santo para que você não perca oportunidades de falar dele.
de falar dele. Bom dia, pastora Raquel. Que nós não venhamos a negar a Jesus, a trocar Jesus, porque foi isso que Judas fez. E é muito fácil, ao lermos a palavra, nós nos colocarmos sempre no lugar de vítima. Ao nos colocar sempre naquele lugar onde nós somos a parte traída. Mas nós não devemos nos esquecer que nós podemos estar sendo a parte que está traindo e não a parte traída. Que o Espírito Santo nos revele aonde possa isso estar acontecendo, para que não aconteça mais e que haja em nós a ousadia de não só crer, mas confessar essa crença, mas de confessar, de nos posicionar nesse lugar, de assumir esse lugar de cristã, de filha, de filho de Deus, para confessar esse relacionamento. Amém? A ceia do Senhor. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, na qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes na qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejai ansiosamente comer esta Páscoa. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão com eles acerca de qual deles era considerado o maior. Esses discípulos aqui somos nós. Jesus está falando, abrindo o coração dele. Como eu desejei estar e fazer com vocês essa última Páscoa. Como eu desejei estar aqui com vocês. E mesmo sabendo da traição, porque era necessário que um deles o traísse, ele está ali vivendo aquele momento
ele está ali partindo o pão, ele está ali simbolizando o que vai acontecer com ele, ele está ali descrevendo o que ele vai viver. E as pessoas não estavam percebendo que ele estava falando, olha, vão partir o meu corpo. E tá tudo bem, eu vou viver isso por vocês. Jesus está ali entregando o sangue dele e ele está falando, olha, eu vou derramar o sangue por vocês. E os discípulos estavam perguntando entre si, quem seria entre eles o maior? Quem seria entre eles o mais importante? Quem seria entre eles o mais usado? Aquele que teria mais autoridade? Nós somos. Imagina só, eu fico aqui imaginando. Eles estavam com Jesus na mesa. Imagine, gente, uma santa ceia, eu não sei vocês, mas só de pensar assim, é um culto de santa ceia, é um culto diferente, onde nós já vamos mais sensíveis. E eu não sei vocês, né? Eu amo um culto de santa ceia. E eu quero agora que vocês imaginem um culto onde o celebrante da ceia é o símbolo dela. Porque a Santa Ceia é um símbolo do sacrifício de Jesus. E o sacrifício está fazendo a ceia. Ele está celebrando isso com seus discípulos. Então, imagina os discípulos estarem diante de Jesus, em carne ali. Se eles, estando diante de Jesus, se perdeu em coisas tão banais, gente, vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para a gente. O que é que nós não estamos fazendo e quando é que nós não estamos sendo semelhante a esses discípulos aqui? E sabe qual que é a raiz de tudo isso daqui? Comparação. Você quer começar a esfriar na fé, você quer começar a se perder enquanto caminha, é quando você para de olhar para si, quando você para de olhar para o Senhor e você começa a olhar para as outras pessoas que estão caminhando com você e você começar a se comparar a elas. A comparação, ela é uma erva daninha. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando você menos imaginar, ela já vai ter consumido toda aquela parede. Cuidado com a comparação. Cuidado. Que os nossos olhos estejam firmados naquilo que é importante. E aquele momento era importante que o olhar dos discípulos estivessem firmados no sacrifício dele. Para que a gente então aprendesse a fazer o mesmo depois. Porque esse é o nosso chamado. A replicar, a repetir o que Cristo fez. Porque é isso que é isso que Cristo está fazendo. Olha, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Cristo está nos chamando a repetir as ações dele. Mas como eu vou repetir se eu não estou prestando atenção no que ele está fazendo? Como é que eu vou repetir alguma coisa que eu desconheço? Como é que eu vou ser cristão se eu não conheço Cristo? Como é que eu vou repetir as obras de Cristo se eu não leio e eu não sei quais foram as obras que Cristo fez? Como é que eu vou repetir a vida de alguém que eu não conheço? E esse deve ser a nossa preocupação. Tem que estar no nosso coração esse desejo de conhecer mais Ele.
Ô, gente, nós conhecemos a vida de tantas pessoas. E eu vou falar uma coisa para vocês, mesmo cristã, mesmo não seguindo esses famosos do meio secular, estando na internet, estando no Instagram, eu leio sobre a vida de um, leio sobre a vida de outro. São de pessoas que eu nem sigo, mas eu sei descrever algumas coisas sobre eles. Gente, esses dias eu estava me pegando, eu me peguei, eu li alguma coisa sobre, como é que é o nome dele? MC Daniel. Eu li, tava alguma reportagem aqui no Instagram. Eu li, gente, eu me peguei olhando o Instagram dele. Eu não sigo, mas eu me peguei lá olhando os stories dele, rindo com algumas coisas ali. Na hora eu me peguei assim, eu falei, Senhor, como é fácil a gente se distrair, né? Como é fácil a gente se apegar a conhecer pessoas que não vão mudar em nada, não vão me acrescentar em nada. E aí, quando a gente vem para Cristo, quando é para alguma coisa de Cristo, a gente tem preguiça. Para ler uma Bíblia, a gente tem preguiça. Esses dias eu escutei de uma moça, conversando com ela, a gente falando sobre a série The Chosen, e aí ela falando que tinha muita preguiça, porque demorava muito, e parece que os capítulos iam passando e tava falando a mesma coisa, sabe? E que ela tinha muita preguiça de assistir a série. Que ela não gostou muito nesse sentido. Mas se eu for parar para perguntar para ela de uma outra série, de um dorama, se eu for perguntar para ela se ela assistiu determinado filme, ela conseguiria descrever. Tanto é que ela falou, não, Carol, eu gosto de coisas assim, ó. Eu gosto de... Como é que ela descreveu? De filmes de ação. Eu gosto de, sabe, da coisa estar em movimento. Eu não gosto de nada disso muito parado. E aí você percebe o quanto que é difícil? Aí a gente quer uma série de Jesus que se encaixe naquilo que a gente gosta. E o quanto que é difícil a gente se encaixar naquilo dali, porque é sobre Jesus. Então, o ritmo não deve importar se está falando de Jesus. Se está descrevendo, se o foco central é Jesus, eu preciso me adequar ao ritmo do que está ali. Gente, pregações. Tem pregadores tão diferentes um dos outros. Vou falar de mim. Eu mesmo. Eu prego de diferentes formas. Tem pregações que eu vou bem calminha. E não é porque eu quero ou porque eu programo. É como o Espírito Santo quer me usar. Em outras eu tô gritando, eu tô pulando, eu tô correndo. Porque é a forma como ele quer se manifestar. Mas tem gente que fala, nossa, mas determinada pregação, ai, eu não gosto de determinada pregação. Gente, é sobre Jesus. É nós que devemos nos encaixar na maneira como ele quer se revelar. Sendo uma forma mais lenta, nós devemos nos treinar para prestar atenção mesmo que seja lento. Eu não gosto da gritaria, eu não gosto daquela coisa agitada. Mas se é como ele quer se fazer visto naquele dia, eu devo prestar atenção e parar de ficar reclamando
Porque é como ele quer se fazer conhecido no dia. É o nosso coração que precisa estar nele. Mais uma vez, os discípulos estavam se perdendo na mesa de Santa Ceia, com Jesus celebrando a ceia. Aí agora, imagina nós, que não temos Jesus em carne, ministrando uma ceia. Nós vamos olhar, são seres humanos, falhos, cheios de defeitos. Somos nós ministrando a ceia. E aí, imagina só o quanto é fácil a gente se perder. Ai, gente. Esses dias eu fui num culto e uma pessoa muito importante para mim. Eu acho que pouquíssimas vezes durante o culto ela soltou o celular. Gente, eu tava olhando e eu falo, meu Deus. E aí eu fico imaginando, se num culto, na igreja, essa pessoa não larga o celular, você acha mesmo que ela vai conseguir fazer 1 hora de devocional sem pegar no celular? Você acha mesmo que ela vai conseguir tirar 30 minutos para orar? Que é difícil, gente. Vem, eu amo. Não, para. Que a gente tem que, às vezes, matar a nossa carne para orar. Porque nem todo dia a gente está orando com prazer, com fervor. Ai, que vontade de gastar 1 hora de oração. Eu não conheço todo mundo que é assim o dia todo, não. Todo dia, não. Você percebe o quanto que é fácil a gente se distrair? Gente, se governa. Se controla. Coloca limite nas coisas para você não se perder. Porque é muito fácil a gente se perder. É muito fácil a gente se distrair. É muito fácil. Então tome cuidado com aquilo que está te distraindo do que verdadeiramente é importante. Vai para um culto, gente, por favor. Coloca o seu celular dentro da bolsa. Coloca o seu celular no bolso e não olha. Gente, se você não consegue durante 2, 3 horas, não sei, não olhar no celular para adorar, para estar ali junto com, sabe, na comunhão dos santos, se render ao Senhor, de você se humilhar, de você adorar, se você não consegue. Gente, como que vai ser essa eternidade? Como que vai ser para você a eternidade sem celular? Como que vai ser? Sem um Netflix? Porque deixa eu te falar, no céu, na Nova Jerusalém, o que vai ter de mais extraordinário é a presença dele. E se na terra a presença dele não é importante, por que você acha que você tem que ir para o céu? Ou você está querendo ir só porque não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não vai ter dor, não vai ter fome? Você está querendo ir para o céu só pelos benefícios? Porque se for, deixa eu te falar, existe uma grande chance de você não ir. Porque o seu coração ainda não está nele. O que tem de bom no céu é o relacionamento com ele. O que tem de bom no céu é ele. Se ele não é o alvo da sua vida, me desculpa. Você ainda não entendeu o evangelho. Meu Deus, bora continuar. Bora, versículo 25. Ai, eu nem vi se vocês colocaram. A Denise escreveu. É tanta distração no culto,
é uma bebeção de água, de idas ao banheiro. É tantas coisas mais importantes que cultuar a Deus. Meu Deus, é isso, gente. É isso. É isso, bem isso. Alguém que... Glória, bora lá, 25. Jesus lhe disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deve ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está na mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Cadê? Vocês são os que têm permanecido ao meu lado duramente as minhas provações. E eu designo vocês a um reino, assim como o meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e assentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. E ele lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendem a sua capa e comprem uma. Está escrito, e ele foi contado entre os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram, vê, Senhor, aqui está 2 espadas, é o suficiente? É o suficiente, respondeu ele. Aqui, mais uma vez, está na hora da gente olhar para a Bíblia e ao ler ela e nos colocar no lugar do transgressor. Está na hora da gente olhar para a Bíblia e olhar para ela e falar, Senhor, eu sou Pedro, eu sou igual Pedro. Meu Deus, e de você trazer à memória quantas vezes você tem negado que conhece ele. Porque quando você tem a oportunidade de falar dele e você nega isso, é negar ele, gente. Quantas vezes estamos negando o nosso Senhor? Ele continua sendo o Senhor. Aqui em nenhum momento está falando que Pedro deixou de acreditar ser ele o Filho de Deus. Não. Só negou que o conhece. Para esse que se achava, não. Eu vou com o Senhor. Eu vou com o Senhor, se necessário for, seja para prisões. Eu vou com o Senhor. Se for para a morte, eu vou com o Senhor. E não foi. Negou ele. Aqui, nesse momento, até que do alto ele foi revestido de poder. Talvez você está olhando e fala, Carol, eu tô igual Pedro. Tô negando a Jesus. Sei que eu tô falhando. O que eu tenho que fazer? Esse daqui é o mesmo de Atos 3. Pregando para uma multidão. E mais de 5.000 almas confessando a Cristo.
Sabe o que eu acho engraçado? Mais um spoiler de sábado. Em Atos, no capítulo 1, até ali no início do capítulo 2, nós vamos ver que os discípulos estavam reunidos numa casa e as portas estavam trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus matarem eles. Eles estavam com medo. Por isso trancaram as portas e estavam reunidos orando. Um capítulo depois, esses mesmos que estavam trancados saíram nas ruas gritando, pregando o evangelho. Para os mesmos que antes eles estavam com medo. Antes, o medo paralisava eles. E agora, depois de uma única coisa, eles estavam revestidos pelo Espírito Santo. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Eu sei que existem muitas técnicas comportamentais para você vencer a timidez, para você vencer a vergonha, mas deixa eu te falar, não há nada mais eficaz e não há nada mais poderoso para você romper o medo, para você romper a timidez, para você romper a vergonha, do que você ser cheio do Espírito Santo. Porque você sendo cheia do Espírito Santo, você vai entender a responsabilidade e a urgência, porque são duas coisas diferentes. A responsabilidade de pregar, porque eu tenho que me colocar nesse lugar de responsabilidade pela vida desses que ainda não conhecem, mas também a urgência de anunciar. E tudo isso se fará diferença quando eu estiver nele, sendo revestida pelo Espírito dele. Bora continuar. 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhes então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Será que nós não estamos fazendo como esses discípulos? Pela tristeza, pela ansiedade ou qualquer outra coisa, esteja nos impedindo de orar. E Jesus não estava pedindo aos discípulos: orem por mim. Orem por mim. Não. Orem por vocês. A oração vai trazer como benefício a vida de vocês. Orem por vocês, para que vocês não caiam em tentação. E eles dormiram. Quantas vezes, meu Deus, nós não estamos dormindo quando deveríamos orar? Ah, gente, para. Mais uma vez,
eles receberam, viram e ouviram de Jesus a ordem: orem. E não oraram. Imagina agora nós, que a gente está ouvindo do nosso pastor, que a gente ouve de, réis mortais. Nós estamos crendo num Deus que os nossos olhos não viram, mas nós cremos que existe. Não há um Deus em carne e osso falando para a gente orar. Há um Espírito que habita dentro de nós que nos instrui a oração. Mas eu preciso ter fé para acreditar que seja o Espírito Santo, que não seja a minha vontade. Se esses, ouvindo do Cristo, do Verbo em carne, dormiram, quem dirá a gente? Que nós venhamos a nos despertar dos nossos sonos e nos levar em oração. Minha mãe escreveu assim: eu entendo que quando o Senhor não atende a minha oração e faz a minha vontade, é por um bem maior. Imagina de o Senhor tivesse ouvido o pedido de Jesus: se possível, passe de mim esse cálice. Gente, nós só vamos pedir alguma coisa ao Pai por causa das nossas emoções. Você só vai fazer um pedido a Deus por causa das suas emoções. É a sua ansiedade, é o seu medo, é os seus desejos que vão levar você ao Pai a pedir alguma coisa a Ele que não seja a vontade dele. São as nossas emoções que nos levam a esse lugar. E o lugar de oração é, seguindo aqui os passos de Jesus, é sempre, sempre colocar isso no nosso coração. Pai, que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Gente, um grande número de pessoas que se desviam na fé, que se desviam do Senhor, ou que ainda continuem, mas totalmente frustradas, é por causa disso. Elas vão em oração, acreditando que tudo que o coração delas moverem a pedir, elas vão ter. E não é assim. Quando a Bíblia fala de e tudo o que pedires em meu nome lhe será concedido, está falando de um pedido que sabemos que é a vontade do Pai. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele não vai saciar o desejo de um coração que é enganoso e terrivelmente corrupto. Não vai. Então, todas as vezes que formos movidas a orar com base no nosso coração, com base naquilo que nós achamos ser o importante, Deus não vai cumprir. E a questão é essa: será que nós estamos prontas? Será que nós estamos preparadas para continuar orando quando as nossas orações, quando os nossos desejos não estão sendo atendidos? Porque grande parte das suas, como das minhas orações, serão frustradas. Só não vai ser frustrado o quê? Os planos dele ao nosso respeito. Porque tem muita coisa que que nós achamos que é o certo, que não é. Tem muitas coisas que nós temos até boas intenções e achando que é a melhor coisa a acontecer, só que não é. E não tem problema nós fazermos o pedido. Tem problema quando nós achamos que Deus tem a obrigação de realizar o nosso pedido. Nossa, eu orei tanto. Nossa, eu subi monte. Nossa, eu isso. Por que eu sou totalmente contra a expressão pagar preço quando se fala de relacionamento?
Não, mas você tem que pagar o preço por fulano. Não, mas você tem que pagar o preço por ciclano. Eu sou totalmente contra essa expressão pagar preço. Porque denota o quê? Faz um sacrifício e ora a Deus para que fulano de tal, seja mulher, seja filho, seja esposo, se torne quem você quer ou teve a propensão de achar que ele tinha que ser como você acha que ele tinha que ser. Não! Sai desse lugar de pagar preço e entra nesse lugar de seja, dê bom testemunho. E esse marido e essa esposa, você vai ganhar ele para Cristo. Ganhar. Gente, como é que eu ganho alguma coisa? É sem pagar nada. Eu tenho que ser bom testemunho. Eu tenho que ser a boa esposa. Eu tenho que ser a boa mãe. Eu tenho que ser quem essa pessoa que aos meus olhos precisa de mudança, porque a gente só acha que é o outro que precisa mudar. Nesse pagar preço. Não, eu sou a pessoa boa, que tenho que pagar o preço para que essa pessoa ruim se torne uma pessoa boa. Na nossa cabeça é assim. Não, eu tenho que ser a mãe que esse filho precisa. Eu tenho que ser a esposa ou o esposo que esse cônjuge merece aqui agora, ó. No bom testemunho, eu ganho. Ganho. Gente, ganho. Não, ganhar é diferente de pagar preço. Ai, não, deixa eu melhorar. Você que adora essa expressão, pagar o preço, paga o preço. Para você ser a esposa ou o marido suficiente e bom para essa pessoa ruim. Ao invés de pagar o preço para tornar, para mudar o outro, paga o preço para você suportar calada. Paga o preço para você ser sábio. Paga o preço para você mudar. Para de achar, eu tenho que pagar o preço para mudar. Não, aí você vai quebrar tua cara. Porque ninguém muda por ninguém. Deus tem um pensamento, falando sobre casamento, Deus olha para o casamento, Deus tem planos para o casamento. E o meu papel é ser quem eu tenho que ser e entender que quando eu for quem Deus quer que eu seja, eu ganho esse marido para Jesus. Eu ganho, me é dado ganhar alguém para Jesus. É entender que quem vai transformar o Espírito Santo. Você tem que pagar o preço? Tem. Mas para ser a pessoa que você precisa ser nessa circunstância. Senhor, me dá pagar o preço para ser mais paciente. Pagar o preço para você ser sábia, submissa. Ou homem, ser sacerdote, ser provedor. É você pagar o preço para você ser quem você precisa nessa circunstância. E não é subir monte, orar para alguém se tornar quem você acha que ele tem que se tornar. Ah, gente, por favor. Por favor. Bora terminar que eu tenho que sair. Glória a Deus. Chega a me dar coceira um trem desse. A gente tem que usar a nossa fé para ser quem Deus quer que a gente seja. Não é usar da nossa fé como quem tem o direito de dizer como que o outro tem que ser. Não. Isso é ganância. É quando a gente está comparando. A gente compara o nosso marido com o marido de fulano. A gente compara a nossa esposa com a esposa de fulano. Aí eu começo a ficar triste. Aí eu acho que se eu subir monte, que se eu jejuar, que se eu acordar de madrugada, que se eu pagar o preço, essa pessoa tem que mudar para ser da forma que eu quero.
para ser da forma que eu julgo que mereço. Ah, por favor, que evangelho é esse que está sendo pregado? O preço que você tem que pagar é para você ser quem essa pessoa ingrata merece. Para você não pagar na mesma moeda. É para você conseguir dar outro lado da face quando alguém bateu. Não estou falando de agressão física dentro de casamento, tá? Não é sobre isso. Mas é de você responder de maneira diferente a como a pessoa está te dando. É de você controlar a sua reação. É isso o que nós precisamos. É usar a nossa fé para sermos quem Deus nos criou para ser. E entender que a conversão do marido, a conversão da esposa, a conversão do filho, a conversão do chefe ou de quem quer que seja, não é nossa responsabilidade. É do Espírito Santo. Eu sou quem eu tenho que ser. E o Espírito Santo convence quem tem que convencer. Ponto. 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 Amém? Eu preciso ir. Amanhã a gente vai ter que terminar. Porque eu preciso sair. Tem um horário marcado. Glória. Entenderam? Use da sua fé para você, para sua transformação, para você suportar essa pessoa que agora tá te esmagando, tá te humilhando, para direcionar. Busque a sua fé para ouvir de Deus uma revelação de quem Ele quer te tornar e do que você precisa fazer. Tá? Ore. Ore. Use a sua fé para você ir ao Pai, orar, para receber dele a direção, para receber dele a graça, para suportar o que você acha que não suporta e para ser quem você acha que não dá conta de ser. Use a sua oração para você. E confia que o Senhor vai transformar no tempo certo e vai te dar esse marido, essa esposa que Cristo sempre pensou para você. O filho que sempre existiu, só que os seus olhos não enxergavam. Os seus olhos não conseguem ver. Mas talvez Deus está olhando e falando, calma, é só uma questão de tempo. Ele já é. Ela já é. É só uma questão de tempo. Seja quem você precisa ser. Porque no tempo determinado, eu transformo essa pessoa em quem eu sempre desejei. Tá? Então, gente, beijo. Fiquem com Deus. Amanhã nós paramos. Deixa eu até marcar, senão eu esqueço. Nós paramos no versículo 46. Paramos no 46. Amanhã a gente termina no 47 em diante e vamos tentar terminar o 23. Tá bom? Então, gente, beijo. Até amanhã às 8 horas da manhã. Beijo. Fiquem com Deus.